Ora bem, vamos então. Vamos dar início a esta mais uma conferência de imprensa, mas seja como for, nós ontem, quando dissemos da realização da conferência de imprensa agora, justificámos com o facto, e foi o que aconteceu, de as organizações sindicais terem, depois de estarmos aqui reunidos durante a manhã, durante a tarde e noite, reunimos as respectivas direções dos sindicatos, ou pelo menos alguns órgãos executivos, para podermos voltar a reunir hoje de manhã, que foi o que aconteceu também, e podermos estar aqui convosco para dizer aqui em 5 tópicos aquilo que decidimos. Uma vez mais estão aqui representadas todas as organizações que, de uma forma responsável, têm vindo, portanto, a convocar os professores e a desenvolver a greve que está em curso, a ASPL, o CIP, o SPLEU, o SPLIU, o FANPROF, o FNE, PROORDEN, o SINDEP, o CIPEB e também, lá da ponta, o SINAP, exatamente, que eu não estava a conseguir ver porque estava a ver o Francisco ali e que é normalmente quem está. E, portanto, dizer-vos o quê? Como disse, 5 tópicos. Primeiro, a adesão dos professores, que continua absolutamente extraordinária. Nós temos já aqui os dados de hoje da manhã, não serão ainda os completos, seja como for, são já muito significativos. Amanhã de hoje nós estamos a falar do 4º dia de uma segunda semana, sempre acima de 90%, e os dados de hoje da manhã indicam-nos, e à tarde é que há mais reuniões, que de um total de 577 reuniões para hoje previstas, da manhã, dos que já conseguimos levantar, 529 ficaram por fazer e com números absolutamente impressionantes. Só para dar um exemplo ao outro do país todo, dizer-vos que do agrupamento de escolas de Briteiros, em Guimarães, até hoje, das 83 reuniões que se deveriam ter realizado, 82 estão por fazer. Hoje mesmo, por exemplo, na Escola Básica e Secundária Monte da Ola, em Viana do Castelo, em 15 reuniões, nenhuma se fez. Do agrupamento de escolas de Carregal do Sal, em 10, nenhuma se fez. Do agrupamento de escolas Latino Coelho, em Lamego, em 13, nenhuma se fez. Do agrupamento de escolas de Penacova, em 14, nenhuma se fez. Aliás, até agora, nenhuma se fez também neste agrupamento. Na Escola Secundária do Bocage, em Setúbal, das 23 reuniões para hoje previstas, só uma é que se realizou. E, portanto, já dei muitos exemplos. Sei lá, a Escola EB23 José Régio, em Porto Alegre, em 5, não se fizeram 5. Em Castro Marim, também em 4, não se fizeram as 4. Portanto, de uma forma geral, eu dei apenas números dos mais elevados. Em Ancião, no Distrito de Leiria, em 10. Portanto, a greve continua com uma adesão fortíssima e, portanto, isto é normal que vá acontecer ao longo de todo o tempo em que o Ministério da Educação continue sem dar sinais de vida, o que é muito mau, e eu recordo que a greve tem um pré-aviso que não só acabará agora no final de junho, como se prolongará até ao meio de julho, até 13 de julho, e, portanto, esperamos que o Ministério perceba isso, mas se não perceber e continuar sem dar sinal de vida até ao dia 13 de julho, há uma greve que vai prolongar-se até aí e, portanto, é assim, com estes níveis de adesão, esperando nós, contudo, porque é isso que mais queremos, que seja possível, com esta pressão dos professores, desbloquear um processo negocial que tem estado bloqueado. É importante dizer que esta greve dos professores mantém este nível elevadíssimo, apesar de pressões ilegítimas em alguns casos, ilegais em outros casos, que têm estado a ser feitas sobre os professores. Para além de situações que todos nós já falámos em outras alturas, de algumas práticas, felizmente, de uma pequena minoria de diretores, mas ainda assim algumas práticas, e eu digo pequena minoria porque estamos a falar de 1.200 escolas e de cerca de 90% das escolas não há qualquer tipo de queixa, ainda assim há 10% onde se fala de facto de práticas que não são legais, ainda que muitas vezes levados a praticá-las precisamente por falta de esclarecimento correto da parte do Ministério da Educação, evidentemente, mas as duas últimas
as duas últimas formas de pressão, mais fortes, mais acentuadas, foi precisamente o acórdão sobre serviços mínimos, que eu recordo que ainda ontem tivemos que esclarecer o Ministério da Educação, porque fez chegar às direções das escolas uma primeira nota da DGEST que dava a ideia de que os serviços mínimos já estavam a ter que ser praticados ainda no mês de junho e que tivemos que fazer um contacto direto e com toda a urgência logo junto do Ministério da Educação para que fosse claro que apenas em julho e a 3 anos de escolaridade, 9º, 11º e 12º, é que poderão aplicar-se serviços mínimos. Para além disso, dizer também que o acórdão, mesmo depois do pedido de aclaração, manteve-se tal e qual, porque o colégio arbitral entendeu que o acórdão era claro e que não tinha que ser aclarado. Ora bem, entendeu e passou a bola para as escolas. E, portanto, neste momento, as escolas, mesmo diretores, contactam com os sindicatos perguntando como é que é, para poderem garantir que 50% mais um dos professores do Conselho de Turma estão presentes, como é que fazem? Porque, à partida, a lei diz que compete às organizações sindicais indicar quem é que vai garantir os serviços mínimos. As organizações sindicais decidiram, no seu conjunto e por unanimidade, que, considerando que estes serviços mínimos são ilegais, decidiram não indicar ninguém para concretizar os serviços mínimos. Não indicando ninguém, compete agora à entidade empregadora resolver o problema e dizer quem são e, portanto, o Ministério da Educação terá, através das direções das escolas, presumimos, não sei, a não ser que mande uma lista nacional a dizer quem são, mas isso não sabemos, nem nos compete a nós dizer, definir quem é que vai ter que cumprir serviços mínimos, o que é uma coisa estranha, que é para dizer quem são, a decidir quem são os 50% mais um que em cada conselho de turma terá que estar a garantir a sua realização, ainda por cima uma realização ilegal. É o professor de Educação Física, de História, de Matemática, não sabe, não sei, ninguém sabe quais são os critérios, o que nós estamos é atentos e apelando aos diretores das escolas que não façam aquilo que, não sendo legal, também não há nenhum esclarecimento de como fazer. Ou seja, compete ao Ministério da Educação, em primeiro lugar, informar as escolas e os diretores das escolas como é que se faz. Porque se não fizerem isto, poderão os diretores, pois às vezes as pessoas têm sempre uma capacidade criativa enorme e começar a incorrer em situações que não são legais. É preciso cuidado, porque estamos a falar de acontecer, claro, de violações à lei da greve. E isso digamos, a greve é um direito que tem proteção constitucional e, portanto, é preciso cuidado. E por isso aquilo que nós achamos é que os próprios diretores, antes de serem criativos na forma de fazer isto, que exijam que a própria tutela, neste caso o Ministério da Educação, que foi quem requereu os serviços mínimos, lhes diga como é que se faz. E estaremos também atentos a essas orientações. Ainda assim, por ser ilegal, os sindicatos decidiram apresentar recurso, isso já tínhamos dito, ao Tribunal Central Administrativo. Sabemos que não tem digamos, uma consequência imediata, no sentido de suspender o acórdão que é ilegal, contudo, queremos que no futuro acórdãos deste tipo não aconteçam, até porque os acórdãos de um colégio arbitral como este são equivalentes a sentenças de primeira instância. Daí até não poder haver providências cautelares, porque é uma sentença e não um despacho ou um ato normativo. E, portanto, sendo sentenças de primeira instância, elas só podem ter recurso para instâncias superiores, não pode ser de outra forma. Daí o Tribunal Central Administrativo, como iremos fazer, mas vamos fazê-lo, porque de facto não podemos deixar passar em claro uma situação deste tipo. Última nota sobre os serviços mínimos, dizer que se vier, se vierem a ser definidas formas obrigatórias de os professores terem que, e apenas, eu repito, em julho, ao 9º e 11º e 12º anos, terem que participar em reuniões por força da imposição dos serviços mínimos, os sindicatos hoje mesmo irão divulgar uma notazinha apelando aos professores que na ata da reunião ilegal que se realizar
deixem escrita esta ata, que, de uma forma muito sucinta, dizer que num primeiro ponto diz que estão nas reuniões presentes em cumprimento dos serviços mínimos, mas serviços esses que foram impostos por acórdão do colégio arbitral, que é ilegal, para que isso fique na ata registado. E, em segundo lugar, dizer que a entrega prévia dos elementos de avaliação dos professores que lá não estão. E que, portanto, os outros que lá estão vão ter que validar as notas atribuídas por quem lá não está. Que este é um problema gravíssimo, que não salvaguarda os interesses dos alunos e desvirtua o caráter pedagógico da avaliação. Que isto fique registado em ata. Até porque, como se sabe, qualquer pai poderá, em consequência de avaliações atribuídas desta forma por conselhos de turma, qualquer pai poderá impugnar as notas e obrigando os conselhos de turma a serem repetidos. Terceira nota, dizer ainda que sob pressões, uma das pressões que também está a ser exercida sobre os professores através das escolas, em alguns casos de escolas que decidiram informar os professores disso, noutros casos de escolas que pediram esclarecimentos em instâncias do Ministério e que foram assim informadas, é que um professor que faça greve a uma reunião que tenha 2 horas, ou que até já se convocam reuniões estranhas, mas ainda assim com 1 hora de duração. Bem, ainda hoje soubemos de uma que foi convocada, uma escola convocou uma carrada delas com 40 minutos cada um, há também de 30 minutos, há escolas a convocar os conselhos de turma todos para a mesma hora e para o mesmo sítio, apesar de haver professores que se repetem em vários, isso é tudo ilegal, mas ainda assim vão dizer a um professor que se o professor faltar 1 hora, terá um desconto do dia todo. Isto é ilegal. E é ilegal em primeiro lugar porque os professores que estão ausentes em greve não estão a faltar. As faltas têm um enquadramento legal, uma greve é uma suspensão do vínculo contratual do trabalhador com a entidade patronal, portanto não é equiparada a uma falta. E o que é estranho é que com o governo anterior, com a equipa ministerial anterior, precisamente numa greve em 2013, que também apanhou avaliações, é o próprio governo, através da DGEST da altura, que manda para as escolas um esclarecimento, que depois tem um aditamento ao esclarecimento, que veio dizer precisamente isso, que não havendo já aulas, os professores não têm a sua componente letiva dividida, o seu horário dividido em componente letiva e não letiva, e portanto têm um horário semanal de 35 horas. Cada dia vale 7 horas, cada hora vale 1/7 de 7 horas, porque é 1 hora de um dia. E isto está aqui, e o mais curioso é que já este ano, do departamento, de secção, nem sei dizer muito o nome, mas isto é da função pública em geral, portanto das finanças, da secção ou do departamento de gestão de pessoal e vencimentos, com data de junho de 2018, portanto deste mês, há um esclarecimento para todos os ministérios dizendo que, relativamente ao registro de ausência por greve do pessoal docente, o programa é o programa dos salários, de lançamento dos salários, que é o que é dito aos professores nas escolas, que não está preparado para isto. O programa permite esse registro a dias ou a tempo e depois sublinhar, devendo ser observadas as disposições legais em vigor sobre esta matéria. Ou seja, não só com o Ministério da Educação anterior isto foi claro, como já com este governo, isto foi também claro, através desta circular, dizendo que não pode descontar um dia. Portanto, quero dizer-vos que antes de iniciarmos esta conferência de imprensa, a última coisa que fizemos foi oficiar o Ministério da Educação, exigindo que as escolas fossem informadas e tivessem de informar os professores de que uma falta a 1 hora, ou melhor, uma ausência por greve, agora era eu que estava também a dizer incorretamente, uma ausência de 1 hora, ou 2, seja o que for, por motivo de greve, só pode ter um desconto, que seja proporcional às horas que o dia tem de trabalho. Isto é válido para o secundário, para o terceiro ciclo, para o segundo ciclo, para o primeiro ciclo e para a educação pré-escolar, onde também muitas reuniões de conselho docente estão a realizar-se, ou melhor, não se estão a realizar por causa da greve, e em que a norma é exatamente a mesma. Quarta nota, dizer, é só um anúncio. O Sr. Ministro da Educação tem afirmado, já o disse várias vezes, e a Sra. Secretária de Estado também numa entrevista que ontem foi divulgada, que está aberta à negociação, que apela
aos sindicatos para que negociem, para que retomem a negociação. Nenhum de nós, somos 10 organizações sindicais, disse, seja quem for do Ministério, que não quer negociar. Pelo contrário, as afirmações que temos dito foi nós queremos negociar, mas não podemos convocar o Sr. Ministro. Bom, como parece que não temos sido ouvidos, foi decidido pelas organizações na próxima segunda-feira, portanto dia 2. Vamos esperar até amanhã, até ao final desta semana. Se até ao final desta semana do Ministério da Educação as palavras não passarem a ser atos, ou seja, da intenção de voltar à mesa negocial não resultar uma convocatória, na segunda-feira, logo de manhã, pelas 11 horas, as organizações sindicais de professores dirigir-se-ão ao Ministério da Educação, onde entregarão uma carta a dizer que exigem que as negociações sejam retomadas e que o Sr. Ministro, das palavras que tem vindo a tornar públicas, daí resulte o ato, que é o ato da convocatória. Porque se não houver convocatória do Ministério, não pode haver negociação. E, portanto, a carta que entregaremos ao Ministro da Educação será transformada em carta aberta e, portanto, devidamente divulgada publicamente, porque o Sr. Ministro não pode andar sempre a dar ideia que os outros é que não querem negociar e ele é que não promove a negociação. E o problema é que só ele é que pode, porque senão nós o faríamos. Quinta e última questão. E para concluir, estas organizações sindicais que aqui estão prezam, ou primam, aliás, prezam ouvir os professores, para nós isso é sagrado, e primam por ouvir os professores. E, portanto, aquilo que nós entendemos é que se chegarmos aqui, se convocarmos estas greves, se começarmos a greve quando começarmos, se estendemos até quando estendemos, se optarmos por este tipo de greve e de luta, e se isto é o culminar de um ano em que procuramos por tudo não chegar a este momento para estarmos nesta situação, a continuação desta luta deve passar também por ouvir os professores e consultarmos os professores ao que nós queremos. E para nós, a consulta aos colegas não se faz por 4 mails que chegam após uma noite mal dormida, não é por um inquérito que se faz num qualquer blog onde algumas centenas de pessoas vão lá dizer o que pensam, porque nós estamos a falar de um setor que tem 120 mil pessoas. E, portanto, estamos a falar de 10 organizações sindicais que representam, no seu conjunto, mais de 80 mil professores. E, portanto, a representatividade, e como eu disse, dos sindicalizados, porque se formos falar do conjunto de professores, eu diria que a representatividade destas organizações, como já disse ontem, é de 99,999%, portanto, é praticamente toda a gente, tirando uns casos ou outros, e, portanto, nós temos essa obrigação, que é não decidir pelos outros, que é decidirmos em função da vontade dos professores. E vamos promover uma consulta, precisamente, para saber como é que os colegas querem fazer e querem continuar, quer na negociação, nós, quer na luta. O que vamos fazer é, durante o fim de semana, sábado, domingo, e depois também segunda até terça, mas começando já amanhã, ao final do dia, sábado, domingo, segunda e terça, cada organização sindical vai consultar os seus associados por via mail, ou seja, não por via dos sites ou do Facebook, ou pode ir qualquer pessoa, não. Queremos ter a opinião dos nossos associados. Portanto, via mail, vamos enviar este documento de consulta, que depois já falarei dele. E, segunda e terça-feira, vamos fazer o mesmo, mas vamos fazê-lo escola a escola. Nas 1.200 escolas, vamos promover a consulta através dos colegas que lá estão, ou porque são nossos dirigentes, ou porque são delegados, ou porque são ativistas, dinamizadores dessa luta. Vamos pedir-lhes que façam essa auscultação, ou seja, escola a escola, vão dar aos colegas este documentinho, ou fazem reuniões, discutem e depois fazem votações caso a caso e assinalam, e até terça ao final da noite vão-nos devolver o resultado da auscultação em cada escola. No dia 4, dia 2 e 3, dias 2 e 3. No dia 4, aliás, dias 2 e 3, já agora dizer também que são dias em que as organizações vão estar ou em reunião no Ministério da Educação, mas que não tem a ver com isto, de negociação suplementar do despacho da organização do ano letivo,
umas vão a 2, outras vão a 3, portanto está distribuído nestes 2 dias, portanto, não tem a ver com essas matérias. Tem, mas não é a questão principal agora neste caso, embora seja importante. E dia 2 e 3 vamos também ter reuniões, no dia 2 com o Bloco de Esquerda, às 14h30, e no dia 3 com o CDS-PP, às 16h. Portanto, enquanto isto acontece, das escolas, a consulta vai-se realizando. Dia 3 à noite temos os documentos, lançamos na plataforma. Dia 4 vamos contabilizar isto tudo, no país inteiro, vai ser um trabalho ainda exigente, vamos fazê-lo. E no dia 5, portanto na quinta-feira, pelas 11 da manhã, depois de já termos visto isto e apreciado e tomado decisões, iremos dizer o que iremos fazer também na sequência do que os colegas nos disserem. Nós dividimos isto em 2 blocos. São poucas perguntas, porque senão as pessoas também não respondem. Em 2 blocos da consulta. Um primeiro sobre negociação. E a pergunta que colocamos, as 3 perguntas, é se consideram ser uma base negocial uma proposta de recuperação de tempo de serviço que não preveja a contabilização de todo ele. Portanto, tem-se dito muito a intransigência dos sindicatos, se não querem largar. Pronto, nós vamos perguntar aos colegas. E se os colegas consideram que, de facto, estamos a falar numa base negocial, um ponto de partida, que é uma boa proposta, mesmo que não preveja, ou que diga que só é boa proposta, ou só é base negocial se prever toda a recuperação. E vamos ver o que dizem os colegas e assumiremos exatamente isso. Uma segunda é se os colegas admitem que a recuperação do tempo de serviço seja faseada, permitindo, por um lado, sustentar os impactos orçamentais e, assim, garantir a recuperação total. Portanto, ou não, se os colegas acham que deve ser tudo já, de uma vez, em janeiro de 2019, ou o faseamento é, de facto, a forma de suportar, precisamente, a recuperação total. E a terceira é se concordam que, por opção do professor, a recuperação do tempo de serviço se possa refletir nos requisitos para a aposentação. Isto até nos surge aqui um pouco na sequência do que ontem líamos da Sra. Secretária de Estado e, de facto, para muitos professores, para milhares de professores, os professores já estão nos escalões de topo, já não têm propriamente tempo a recuperar e, eventualmente, até outros colegas poderão preferir que recuperar desta forma. Esta é a primeira parte. A segunda parte é sobre a luta. E aquilo que nós perguntamos aos colegas é que, porque para nós isto é claro, se até dia 13 não houver da parte do Ministério absolutamente nada de convocação de reuniões, nada do Ministério da Educação, as organizações sindicais, a greve mantém-se até dia 13. Agora, a pergunta que fazemos é, caso o ME, o Ministério da Educação, retorne à mesa negocial, convocando as organizações sindicais para retomar as negociações, retomá-las ainda em julho, claro, admitindo que depois passe para setembro, até porque em agosto os sindicatos serão indisponíveis para a negociação, não por ser agosto ou estar de férias, mas porque nós, quando negociamos, queremos ter os professores nas escolas, para podermos fazer consultas, para podermos o que for preciso. Pronto. Portanto, o que nós perguntamos é, se o Ministério da Educação retomar as negociações e, entretanto, nestes primeiros dias, julho, nós vamos enviar a carta aberta, né? Nos convocar para reiniciarmos um trabalho que foi interrompido abruptamente, no dia 4 de julho, o que perguntamos aos colegas é se, como sinal de abertura à negociação, também da parte dos sindicatos, entendem que a greve deve ser suspensa no momento da convocação, portanto, aguardando depois a reunião, ou se, pelo contrário, se deve manter até 13. E faremos conforme os professores decidirem. E a segunda pergunta, também sobre a luta, é que se a luta tiver de prosseguir em setembro, e tiver de prosseguir por razões que já se viu, né? Abriu a negociação, mas ainda só houve uma reunião de calendarização, uma apresentação de proposta, uma proposta ainda insuficiente, como é que os colegas querem avançar lutando em setembro? E pedimos que priorizem e assinalem de 1 a 4 a ação que considera mais eficaz. A ordem aqui é um pouco indiferente, é mais ou menos cronológica, e o que perguntamos, ou o que propomos, sugerimos, greve em 17 de setembro, primeiro dia de aula, já tínhamos falado disso, tínhamos falado em 14, mas na verdade 17 é que é efetivamente o primeiro dia de aulas, 14 ainda são apresentações e os professores gostam e devem, estão nas apresentações com os alunos. Segunda questão, greve ou greves, e que nós estamos disponíveis para ser 4 dias, na primeira semana de outubro, que é que termina com o Dia Mundial do Professor, no dia 5 de outubro.
Terceira questão, uma manifestação nacional de professores no Dia Mundial do Professor. Quarta hipótese ainda, greve aos 2 primeiros tempos a partir do primeiro dia de aulas, e portanto as aulas nas escolas que começam às 8h30 passam a começar às 10h30 e das 8 às 10 e os das 9 às 11, portanto 2 horas depois. Ou outras ações que os professores queiram sugerir e que poderão aqui ter propostas que também possam ser feitas. Eu queria só chamar a atenção que nós não vamos tentar perceber qual é aquela que os colegas preferem para fazer essa. Não. Nós estamos a pôr aqui, por isso é que dizemos para priorizarem, para percebermos a força que cada uma pode ter, ou o nível de adesão, mas com a intenção de ter que ser necessário fazê-las todas. Dia 17, a manifestação de outubro, a greve em 5 de outubro, a greve aos 2 tempos, seja essa a vontade dos professores. O que mais queremos é que, independentemente daquilo que os colegas escolherem, que quando chegarmos a setembro, estes problemas estejam resolvidos, que é por isso que estamos na luta. Ou seja, que o tempo de serviço esteja recuperado, não é recuperado, é que haja uma proposta que preveja a recuperação total do tempo de serviço, ainda que nesta legislatura só uma parte. O Sr. Primeiro-Ministro até já adiantou uma parte de 2 anos, 9 meses e 18 dias, que se for, como nós dissemos, o primeiro momento de uma recuperação que depois se concluirá na próxima legislatura, podemos considerar, cá está, uma base negocial. Uma base negocial, estamos a dizer que concordamos, mas uma base negocial, porque se prevê depois a continuação, mas até agora ninguém nos apresentou nada, para podermos considerar isso. E também em relação às questões da aposentação, onde o Ministério falava um pouco disso, às questões dos horários, às questões também que têm a ver com a transparência e justiça nos concursos. Pronto, vamos ver. Aquilo que nós mais queremos é, de facto, o que não é preciso perguntar. É se os professores querem que os problemas se resolvam para poder, finalmente, tranquilizar a sua vida e a vida das escolas. Isso é o que nós mais pretendemos. Mas isso não vale a pena perguntar aos professores, porque 100% dirá que sim, e nós também achamos que sim, que é por aí que devemos ir todos. Bom, não sei se algum colega quer acrescentar, ou se querem pôr alguma questão também sobre isto. Acho que acho que não ficou para mim muito claro das 4 hipóteses de contestação que aqui apresentam, as 3 greves e uma manifestação. Como é que será feita a priorização, ou se as 4 estão em aberto? Não, a priorização está lá, portanto é assim, as pessoas vão assinalar nestas 4, de 1 a 4, dizendo em 1 qual é que acham que é a melhor, a que preferem, em 2, em 3 e em 4. Portanto, e com critério é que vão definir se fazem todas ou se... Não, isso depois faremos nós também, de acordo, porque isto tem a ver com momentos temporais, portanto, que não são todos ao mesmo tempo, e, portanto, iremos depois tomar a decisão à medida que se for preciso avançar. Ou seja, a nossa disponibilidade e disposição neste momento é fazê-las todas. Mas queremos perceber também quais é que poderão merecer maior adesão dos professores, para também depois fazer a gestão, não é? Porque nós não vamos fazer aqui uma pergunta que é qualquer, só põe uma, e depois há uns colegas que optam por uma e há uns que optam por outra, e depois, se fizer uma, os colegas que achavam que a outra era melhor já não a fazem. Portanto, não é isso que vamos fazer. Só queremos perceber, dentro deste conjunto de ações, quais é que merecem mais adesão dos professores, admitindo que aquelas que não merecerem nenhuma, os colegas, se calhar, até deixarão em branco. Portanto, aí, isso vamos ver agora o que é que os colegas respondem e da discussão como é que se... Esta primeira pergunta que vão colocar aos professores não pode ser entendida quase como um recuo da vossa parte. É a primeira vez que aparece interrogado a devolução da recuperação de todo o tempo que reclama. Eu acho que não é um recuo por uma razão simples, porque a nossa posição é que uma base negocial tem que prever 9 anos, 4 meses e 2 dias, por isso o assumimos aqui. Mas também queremos perguntar aos colegas qual é a sua opinião, para que não estivéssemos nós a pensar uma coisa que eventualmente não fosse o que os colegas consideram. Daquilo que é o contacto que temos nas escolas, esta é talvez a questão que mais se coloca. Olha, está a ver, provavelmente, eu diria que esta primeira pergunta não é tanto para saber se as pessoas acham ou não que deve ser.
é sobretudo para poder dizer ao Ministério da Educação como é que é possível, perante uma resposta que reúne quase a unanimidade dos professores, eles continuarem a achar que essa não é a proposta que têm que apresentar. Eu diria que esta é uma pergunta menos para saber qual é a opinião dos professores e mais para reforçar aquilo que nós queremos que o Ministério da Educação perceba e faça, que é contar o tempo todo. Isso é o Mário Nogueira a vaticinar ou a tentar adivinhar a resposta dos seus colegas, que eu pergunto-lhe exatamente com as formas de luta que já têm agendadas e com a adesão que têm tido a estes períodos de greve, se já não é resposta suficiente, ou seja, se já não dá a entender que os professores estão do lado da decisão dos sindicatos. Eu, se viesse aqui para vaticinar, estava aqui uma bola transparente, chama-se de cristal, e faria. Pois, aquilo que nós fazemos. Não, é que é assim. Nós, quando chegamos a esta greve, estamos permanentemente nas escolas com os colegas. Reuniões, esta semana às outras. E sabemos exatamente o que é que os colegas dizem. Colegas que já nem vão buscar um dia. Colegas que nos dizem, eu tenho 62, 65 anos, para mim isso já. Mas é uma questão de valorização do trabalho que nós fizemos. Percebe? Agora, o que nós sabemos, porque nós reunimos no Ministério, é que o Ministério não está convencido disso. E mesmo naquilo que nos vai dizendo, e na proposta dos 2 anos, 9 meses e 18 dias, vai deixando quase em aberto que isso é uma coisa que os sindicatos colocam e não que os professores pensam. E, portanto, a nossa intenção neste caso é também, se quiser, há aqui um misto de pergunta e de pergunta com retórica, pronto, se quiser. Ou seja, nós queremos também dizer exatamente ao Governo que tem que perceber que as pessoas querem isso. E está-me aqui o João a dizer precisamente aquilo que há governantes que ainda não perceberam. O Sr. Doutor e Ministro das Finanças, Mário Centeno, ainda hoje, por entrevista que dá, vem dizer professores furiosos. Não parece assim tanto, e ele acha até que os professores acham que os professores, ou melhor, que os professores estão até disponíveis para não ter essa recuperação completa do tempo de serviço. O que tem havido é uma comunicação deficiente. Ainda não perceberam que não é mau perder tempo, percebe? E, portanto, nós queremos provar ao Ministério e ao Governo que não é só uma teimosia nem uma intransigência, como eles têm dito, dos professores, ou dos sindicatos. É essa a posição dos professores. Portanto, nós, como disse, andamos nas escolas, e eu, como há dias dizia, e muitos de nós já dizemos, se esta luta tivesse um ícone, era 942, que é precisamente 9 anos, 4 meses e 2 dias. Mas parece que do Governo há quem ainda não tivesse entendido isso. E nós queremos que, para além dos sindicatos, enquanto representantes dos professores, sejam os professores a dizer ao Governo, olhem lá que isso não é, e repare, uma base negocial aceitável. Vir aí com propostas de 2 anos, ou 3 ou de 4, não importa. Uma proposta que não preveja aquilo que diz a lei. O que é que diz a lei? Que o que é negociável é o modo e o prazo. O que é que diz o compromisso? Que o que é negociável é o modo e o prazo. O que é que diz a resolução número 1 da Assembleia da República, de 2018? Que o tempo para contar é todo. Pronto. Agora, o Ministério tem feito aqui uma confusão deliberada, que é dizer assim: na declaração de compromisso estão previstas 3 variáveis, mas não é para a negociação, são 3 variáveis para a recomposição da carreira: o tempo, o modo e o prazo. E depois diz à frente na linha seguinte, e daquelas 3 há 2 que têm que ser negociadas: o prazo e o modo. Nem diz que é o tempo. Eles é que têm feito uma explicação assim confusa para parecer que o tempo também está, mas o tempo não era uma das variáveis de negociação. O tempo era uma das variáveis da recomposição da carreira, mas que já não era para negociar, porque eram só as outras 2. Tá? Já agora, queria só fazer uma pergunta. Na entrevista que deu ao Jornal de Negócios, o secretário de Estado diz que, independentemente do que ficou escrito, que em momento nenhum da reunião dos sindicatos foi dito pelo Governo que devolveria, portanto, contaria todo o tempo. Queria comentasse esta afirmação. Não tem comentário, porque assim, a senhora secretária de Estado pode dizer que em momento nenhum foi dito que contaria todo o tempo. O certo é que está lá escrito o tempo. E sabe a senhora secretária de Estado, e sabemos todos,
Sr. Secretário de Estado, nessa entrevista, também diz que estávamos 20 lá dentro, é verdade. A esmagadora maioria desses 20 estão aqui, porque depois havia mais uma meia dúzia do Ministério, e sabe perfeitamente que aquilo que quase levou a que por várias vezes não fosse, acabasse ali a reunião, a meio, foi exatamente o facto de não querer lá pôr que o que tinha que ser recuperado era o tempo todo. E foi isso que levou, inclusivamente, a que nós, durante mais de 2 horas, 2 horas e meia, por aí, estivéssemos lá sozinhos, à espera que membros de várias instâncias do Governo, presumimos, ninguém nos disse, mas achamos que foi isso, tivessem estado em contacto uns com os outros, para, antes de lá pôr o tempo. Portanto, eles sabiam o que nós estávamos a dizer. Se ficar só recuperar tempo de serviço e não o tempo, não assinamos. Faça isso. Estiveram 2 horas e meia lá dentro, fora da sala de reuniões, a contactar quem deveriam, com certeza, presumimos, e passado 2 horas e meia vieram e escreveram lá o tempo, que era o tempo para recuperar o tempo todo. E depois no Orçamento do Estado, exatamente, na reunião que tivemos exatamente há dias, por exemplo, no PCP, o secretário-geral do PCP disse-nos, estávamos lá todos, que foi precisamente essa a questão que entre o PCP, o PS, o Governo e o Bloco de Esquerda e os Verdes, esteve até, segundo ele nos disse, ao momento final da apresentação de propostas e de fechar o orçamento em cima da mesa. Aliás, foi a última coisa do orçamento que terá sido negociada entre as partes para lá ficar. Isto foi-nos dito por alguém que esteve ligado muito ao orçamento. Portanto, mas pronto, aqui nós aí não estávamos. Nós estávamos, era nesta do compromisso. Se disser assim, quando ficou lá escrito recuperar o tempo, o Governo não disse recuperar o tempo, eram os 9 anos, e se calhar estava a pensar que eram 7 ou não, isso não sabemos. O que eles sabem é porque desde o primeiro minuto nós dissemos, tem que ficar aí o tempo, que são 9 anos, 4 meses e 2 dias. Dissemos sempre isso, nunca saímos deste registro. E ao fim de não sei quantas horas ficou lá isso. Portanto, nem temos, agora, às vezes também nós, repare, estavam 2 senhoras secretárias de Estado, mais uns quantos assessores, e às vezes numa reunião de 10 horas, qualquer um de nós também há momentos em que estamos distraídos, e isso, às vezes há coisas que passam. Só até bem cá fora, cansativo, aquilo é muito discutido. Agora é assim, o que é que temos que dizer aos colegas? E assim terminamos. Esta é uma grande greve, esta é uma grande lição de unidade dos professores, esta é uma grande lição de determinação dos professores, mas que também só é possível porque os professores estão convictos de uma coisa, é que têm razão. Porque temos razão, porque o tempo de serviço que se trabalha não se negocia, trabalhou-se, conta-se. O problema da aposentação não tem discussão, quer dizer, se temos um grupo profissional envelhecido, temos que resolver o problema, e o problema passa pela aposentação. Se há um desgaste enorme na profissão porque os horários de trabalho estão para além daquilo que está legalmente previsto, os horários têm que ser organizados de uma maneira que fiquem dentro do quadro legal que existe, não pode ser de outra maneira. E a grande precariedade que afeta as pessoas, nomeadamente colegas que estão nas AEC, aos milhares, todos os que estão nas AEC são contratados, não há outra forma de lá estar, essas situações têm que ser resolvidas. E, portanto, é óbvio que já são muitos dias de greve, é natural que haja algum cansaço, por vezes, na própria greve, mas também é verdade que nós temos que continuar e que a força com que a greve esteve até aqui deve continuar. E estamos confiantes que isso vai acontecer, porque ainda hoje, já em várias escolas, precisamente com quem contactámos, os colegas já estavam a fazer as escalas da próxima semana e a fazer o fundo de greve para a próxima semana. Isto é sinal que a greve vai continuar exatamente com a mesma força, e é fundamental que nesta fase agora, nós estamos a entrar na fase decisiva do relacionamento aqui nesta parte institucional com o Ministério, e que poderá levar a que de facto seja marcada uma reunião. E nós queremos que ela seja para retomar as negociações, e isso só é possível se a greve continuar com a força com que está. E estamos confiantes que isto vai acontecer, porque na verdade a convicção dos professores e a forma e os contactos que fazemos ainda às escolas e que fazem para os sindicatos também, dá-nos toda a confiança que não vai haver quebras. Portanto, vamos a isto, força
na luta e exigemos o Governo honrar a palavra, quer voltando à mesa das negociações, quer cumprindo o compromisso que assinou com os professores. Tá? Obrigado.